Copercana premiada, sua sorte vai valer. São vale compras instantâneos e no fim 1, 2, novo Ford Ka para você. Cada R$60 em compras nos supermercados, lojas, Auto Center ou postos Copercana, você concorre a 800 vale compras. E no final, 2 novo Ford Ka. Quanto mais você comprar, mais chances de ganhar. Copercana premiada, a sorte está ao seu lado. Copercana premiada, sua sorte vai valer. Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, que com esse programa abre a sua série especial, onde nossos entrevistados fazem um balanço do que foi o ano 2014, que está chegando ao fim, e falam também das suas expectativas para o ano novo, 2015. Essa série de programas tem o nosso apoio, o patrocínio e apoio do sistema Copercana, Cocred, Canoeste, ao qual nos agradecemos aí essa ajuda que permite nós viabilizarmos essa série especial que nós começamos aqui ouvindo o professor Marcos Fava Neves, da USP, da FEA Ribeirão Preto, que abre oficialmente essa nossa série de 4 programas especiais, e na sequência nós teremos aí a entrevista que gravamos em Bebedouro com o presidente da Copercitros, José Vicente da Silva. Professor Marcos Fava Neves, seja muito bem-vindo ao nosso programa, já estávamos com umas saudades suas aí. Professor que esse ano ficou viajando tanto, fazendo suas palestras, colhendo informações e sempre trazendo com muita propriedade aí, de forma importantíssima aí, as suas considerações sobre o agronegócio brasileiro. É um prazer estar mais uma vez conversando com vocês, né, nesse programa tão reflexivo que você consegue fazer. São mais de 300, né, com muitas pessoas, é um material didático inclusive, então participar desse programa é sempre algo que nos deixa muito felizes. Professor Marcos Fava Neves, eu quero começar como primeira pergunta, uma reflexão do que o senhor me falou há 4 anos, quando nós elegemos, o Brasil elegeu a presidente Dilma Rousseff, José Serra foi derrotado. Eu recordo bem das suas palavras, enaltecendo que nos grotões, não foi termo seu não, mas eu aplico o termo porque o sentido é esse, nos grotões do agronegócio, ou onde o agronegócio prospera nesse Brasil, o governo do PT não venceu. E agora percebeu-se novamente de que em todas as regiões onde o agronegócio cresce, cria renda, distribui empregos, enfim, enriquece o país como um todo, também houve um voto contra a presidente e contra essa política que o partido da presidente defende. Esse é um ponto, né? 2014 representou um ano bastante especial na nossa história, né? Com o processo das eleições, um embate que houve, um processo complicado também, porque agora cada vez mais a gente percebe que o que a candidatura que venceu disse na propaganda não é real, né? E os números estão impressionantes aí, a questão do orçamento do nosso país que não foi cumprido, e agora essa manobra para mudar o orçamento, as taxas de juros que estão subindo, a inflação fora do controle. Então, mais uma vez a gente observa o que observamos há 4 anos, né? Há 4 anos, quando houve a vitória da atual presidente, todos nós estávamos torcendo por um governo excelente, afinal de contas somos brasileiros, né? Mas fomos contemplados com um dos piores governos que a gente já viu, porque em administração eu sempre digo, você tem que avaliar como que a pessoa encontrou e como que ela vai deixar depois de um período. Então, mesmo considerando os governos de Collor, Fernando Henrique, o primeiro do Lula, né, a primeira metade do segundo governo do Lula também, esse é o único governo que entrega ao Brasil pior do que pegou, né, com um cenário internacional que não foi absolutamente complicado. Então, eu fiquei muito decepcionado, porque como não sou filiado e vinculado a partido político, quando vence alguém a gente torce para acertar. E não foi o caso que a gente observou agora. Então, mais uma vez, o que você está dizendo nas regiões produtivas do Brasil, nas regiões que querem um Estado menor e mais empreendedorismo, produção, houve a derrota da presidente. Mesmo aqui em Ribeirão Preto, 70% dos votos foram para a candidatura de oposição. Cidades como Lins,
80%, então você vê uma coisa incrível. Foram poucos os municípios e por razões específicas onde você observa que o governo venceu, mas ali são forças políticas muito importantes no município que atuaram nesse sentido, como os casos de Uberlândia, Uberaba, que não fazia nenhum sentido a candidata vencer lá e venceu, mas aí a gente foi entender que houve um apoio político muito forte de aliados, né? Agora resta esperar que os próximos 4 anos tragam mudanças, né? Porque do jeito que foram, principalmente os últimos 2 no Brasil, nós não temos um caminho positivo pela frente, não. Professor Marcos Fava Neves, ainda na questão da política, o senhor tem se destacado ao largo desses anos todos, não apenas pelos seus estudos desenvolvidos aí junto à FEA, a Marquestrate também, estudos importantes que quantificam as cadeias produtivas, mas o senhor teve um papel fundamental na questão do lançamento da candidatura do PT ao governo do Estado no último mês de fevereiro de 2014. Só para relembrar para o telespectador, o presidente Lula veio com o seu candidato oficial pelo PT a Ribeirão Preto e havia aí a expectativa, aliás, vieram para anunciar inclusive a candidatura do empresário Maurílio Biagi Filho a vice-governador de São Paulo. E o senhor, horas antes dessa grande reunião, que foi uma reunião que eu diria até marcante, porque ela definiu uma postura da própria única União da Indústria da Cana-de-Açúcar, num pronunciamento feito pela presidente executiva Elizabeth Farina, que pegou bem o teor de um artigo que o senhor escreveu, distribuiu para a imprensa, o senhor distribuiu através dos seus acompanhantes no Twitter, Facebook, onde o senhor mostrava a sua indignação como cidadão brasileiro e de ver que um setor que foi tão prejudicado nessa gestão do PT estava tentando se alinhar novamente e apoiar uma candidatura aí do ex-ministro Alexandre Padilha ao governo do Estado de São Paulo. Vale colocar para o telespectador também, para o senhor não é novidade nenhuma, que o que o senhor escreveu, o que o senhor defendeu, realmente acabou pesando, isso depois o próprio Maurílio Biagi Filho nos confidenciou, acabou pesando na decisão dele de renunciar à candidatura que seria anunciada. É uma forma que o cidadão brasileiro, o representante da academia, o pesquisador, pode usar da sua posição para tentar influenciar mudanças no processo político? Eu acho que sim, eu acho que nós temos cada vez mais que dizer o que nós pensamos, né? De uma maneira não agressiva, de uma maneira científica e de uma maneira a criticar nunca tanto as pessoas, mas as ideias das pessoas. Então eu tenho uma admiração muito grande pelo Maurílio Biagi, Maurílio Biagi Filho, né? E pelo pai também. Mas eu acho que era uma decisão equivocada dele, e eu disse isso pessoalmente, pela nossa relação de 20 anos, né? O meu primeiro trabalho aqui em Ribeirão Preto, que foi lá atrás a criação da Cristal Sev, que foi um caso de sucesso, foi via Maurílio. Eu sou eternamente grato ao Maurílio e muito amigo, a gente se telefona. E eu lembro que quando isso começou a ventilar na imprensa, eu fiz uma carta, mandei para ele, eu estava morando nos Estados Unidos, e eu fico feliz que isso pesou na decisão, porque além de ser uma candidatura que não teve êxito nenhum, ela colocaria em conflito parte do setor sucroenergético, porque esse governo teve a proeza de destruir o setor, isso a gente pode dizer, porque apontamos isso faz 6, 7 anos, e seria muito incoerente você ter como vice de um representante do atual governo alguém ligado ao setor de cana. Então, na verdade, eu fico muito contente que o Maurílio, primeiro foi sondado, eu acho que e foi convidado, é uma honra isso acontecer, é vice-governador, né? Mas que ele não aceitou, isso foi interessante para manter uma linha de coerência dele como empresário, né? E como pessoa que quer o desenvolvimento via geração de renda. E o outro ponto que eu queria comentar é que eu estou muito indignado, em parte, com a sociedade brasileira, e manifesto isso para os meus estudantes, manifesto isso via carta, via artigos na imprensa, que vocês também sempre têm aí vamos dizer assim, a vontade de republicar e fazer isso mais evidente, é que eu não entendo o silêncio das nossas organizações estudantis, eu não entendo o silêncio da universidade
perante o descalabro que se observa no nosso país. Essa situação que está sendo vista com a Petrobras, além da Petrobras ser parcialmente responsável pelo problema do endividamento do setor sucroenergético, vindo aí obedecendo ordens de Brasília, a podridão que está saindo diariamente dessa organização é uma coisa impressionante. Então eu questionei até no último artigo. A UNE, União Nacional dos Estudantes, em 92, foi comigo na rua, eu lembro, no Anhangabaú, como um protagonista para derrubar um presidente que tinha tido gestos de corrupção, gestos esse, Ronaldo, que são homeopatas hoje, é terapia alternativa, se você comparar o que foi em 92 com o que está se passando agora. Fernando Collor de Mello. E você não vê as entidades estudantis. Então, onde é que está a UNE perante os escândalos da atual gestão? Onde é que está os centros acadêmicos das universidades? Onde estão os professores universitários? Eu não estou silenciando, eu estou esperneando contra aquilo que eu julgo que é errado. Não contra as pessoas, mas contra gestos das pessoas. Então, o que me leva a uma preocupação maior, que eu estou alertando nas palestras agora, é um crescimento no Brasil como um cupim, que a hora que você vê, ele vem vindo, ele tomou aqui o espaço, a hora que você percebe já era, um crescimento vindo no ensino médio e no ensino universitário das ideias socialistas e comunistas que não levaram, Ronaldo, nenhum país a ter êxito, e sim a óbito. Se você pegar, nós temos muito alinhamento com essas pessoas, Todo mundo tem um objetivo comum. Qual que é o objetivo? Transformar o Brasil num país de elevado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. É só entrar na internet e colocar, você tem o ranking dos países, Noruega, Suécia, Estados Unidos, que consegue fazer isso com 350 milhões de habitantes, Austrália, países europeus, tal. Todo mundo quer fazer isso, isso é o objetivo. Onde a gente difere é na estratégia. É a maneira com a qual, os atos que você faz, as ações para atingir o objetivo. E essas pessoas estão cada vez mais com uma estratégia socialista, comunista, o mais novo termo, bolivariana, e isso não leva a lugar nenhum. Eu frequento a Argentina há 10 anos como professor visitante da Universidade de Buenos Aires. Eu vi a deterioração da Argentina, eu vi a deterioração da Venezuela. Então, se esses lugares fossem bons, os lugares onde esses regimes estão implementados, as pessoas não precisariam ser proibidas de sair desse lugar. Quer dizer, um cidadão em Cuba que quer viajar, ele não pode. Visitei lá em Berlim o Checkpoint Charlie, que era o lugar onde tinha em Berlim a separação da área ocidental e da área oriental, E aí eu sentei na calçada, estava com meu primo, conversando, observando ali onde existia o muro, os museus, as histórias. E a gente ficava pensando assim, se isso fosse bom, por que precisava de muro? Então, esse é um alerta que eu faço para os empresários brasileiros. É crescente o movimento que vem via uma doutrinação, uma ideologia que está sendo passada para as pessoas que são absolutamente vulneráveis, ou seja, os estudantes do ensino médio, que hoje contestam muito o que é produzir, contestam muito a geração de valor, contestam o lucro, contestam a empresa, contestam o empresário. E esse é o principal problema do governo atual. O governo atual, ele prejudicou, para não dizer destruiu, a capacidade de geração de renda das empresas. E tem uma coisa muito básica, sem geração de renda você não tem distribuição de renda. Você não consegue fazer mais programas sociais, que são maravilhosos, se você não gera renda. E quem gera renda? São as empresas, são os investimentos, é a expansão do setor sucroenergético, é a expansão das lavouras, é a expansão da atividade industrial. O que aconteceu com a atividade industrial no Brasil nesse ano? Ela caiu 3%. Como é que você vai gerar renda para manter os problemas sociais? Então, nós teremos, Ronaldo, um ano 2014 muito difícil. E como é que eu fecho toda essa conversa, esse assunto com vocês? Eu acho que parte da apatia estudantil e da apatia universitária é porque eles entendem que o fim do atual governo, que é um governo com visão socialista, não diria comunista, mas muito socialista, talvez até comunista, o fim justifica os meios.
Então essa podridão que a gente observa aí, que está na imprensa diariamente, ela, entre aspas, justifica-se pelo fim que é estabelecer aqui uma sociedade socialista, ou agora, que é uma sacada fenomenal que o comunismo e o socialismo tiveram, né? Isso está muito evidente, que é mudar o termo, né? Eles se chamam agora de progressistas. Isso. Progressista é o termo, e progressista, na verdade, estão usurpando essa palavra, porque isso aí não leva ao progresso, não levou em lugar nenhum do mundo, isso está amplamente comprovado. Mas você fala progressista e a população, progressista é quem vai trazer o progresso, quem vai trazer a melhoria, né? E é uma melhoria de espuma, Ronaldo, é uma melhoria que não acontece, porque o que está na essência, o que esse pessoal destrói é a capacidade de geração de valor. É o empreendedorismo, é aquela visão de que eu vou vencer na vida pelo trabalho e não pelo trabalho dos outros, que eu vou pegar uma parte. Quando você enfia isso na cabeça de um jovem, você transforma uma sociedade e faz ela caminhar para o fracasso. E hoje eu estou vendo, a sociedade brasileira, ela vem fracassando, né? Isso é uma constatação. Você tem... se você comparar 10 anos para cá, o índice de violência aumentou, o índice de falta de educação, de desrespeito com o idoso, de corrupção. Então nós como sociedade, Ronaldo, é muito difícil fazer isso. A gente vem deteriorando em valores principalmente. E como eu disse, o motivo de eu não ir a esse jantar para fechar essa conversa é porque eu acho que um artífice dessa deterioração moral e institucional do nosso país, da nossa sociedade, é o nosso ex-presidente, com os valores todos que ele nutre na sua atividade profissional. Então eu estou muito descrente em relação a isso, viu? Como é que a gente vai trazer de volta a juventude brasileira para protestar contra tudo isso que está sendo feito de errado? Afinal, nós temos o mesmo objetivo, que é um país com elevado IDH, mas a forma com a qual está sendo conduzido o Brasil é de retrocesso, não é de progresso. Então isso é um engodo. Você acreditar que um governo desse é progressista, isso é um grande engodo. Professor Marcos, pesquisa coordenada pelo senhor na FEA Ribeirão Preto, USP, Universidade de São Paulo, apontou aí a extinção de 300 mil postos de trabalho no setor canavieiro nos últimos 6 anos. Nós temos aí 70 usinas em recuperação judicial, dados da revista Exame, e 58 a 60 usinas que deixaram de moer já. Terminamos 2014 com essas 58 a 60 usinas, segundo a própria União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a única. Na região nós temos aí grandes grupos de usinas que estão atrasando salários desde agosto não estão sendo pagos, usinas tradicionais, nomes de usinas. Nós temos demissões em usinas também e não se paga os encargos sociais, salários atrasados, não há fundo de garantia depositado. O Parque Industrial de Sertãozinho e o de Piracicaba, em Piracicaba 11.200 demissões no último ano, Sertãozinho indústrias fechando, empresas encerrando suas atividades, também demissões sem pagamento de salários, de encargos, fundo de garantia não depositado. Qual é o outro número ruim que nós temos para fazer uma avaliação sobre o que foi 2014? Eu acho que faltou, como consequência de tudo isso que você falou, que as pessoas estão perdendo patrimônio. Eu fiz nesse projeto de 2014, nesse ano de 2014, um dos projetos mais bonitos da minha vida, que foi o Caminhos da Cana. Uhum. Ele concluiu agora, ele vai ser renovado para 2015. E eu fui com uma caminhonete movida a etanol em 20 cidades conversar com as associações de produtores na parte da manhã e na parte da tarde conversar com um grande grupo de produtores. Então eu tenho o diagnóstico e o sentimento de tristeza ao ter rodado as regiões de São Paulo, Paraná, Minas, principalmente, né? No próximo ano nós vamos a Goiás, Mato Grosso do Sul e outros centros sucroenergéticos. É uma situação desoladora. Você vê definhar a atividade econômica desnecessariamente. Essa crise ela não existiria se nós tivéssemos, por parte do governo brasileiro, um plano de longo prazo para a energia renovável no Brasil. O governo pode até ter um plano, mas ele não tem execução, tem dificuldade de executar. O que acontece? Priorizou-se no Brasil o subsídio ao combustível fóssil. E quando você faz isso, o setor de cana, que já vinha com dificuldades, que acreditou numa conversa da Arábia Saudita do etanol,
fez investimentos, né? Você tem uma perda de renda por preços mais baixos e por juros mais elevados, impactando o endividamento, entre outras coisas. Então eu vi isso no campo, eu vi isso em cidades. Eu tive uma chance muito interessante de sentar diversas horas com o prefeito de Orindiúva, um dos municípios sucroenergéticos. Ele me mostrou as contas da prefeitura. Então Orindiúva é um exemplo clássico do que esse governo fez para o Brasil, que foi minar a capacidade de geração de renda e agora não tem como distribuir renda. Então o prefeito me disse, olha a arrecadação anual de Orindiúva como vem caindo, porque se não tem geração de renda através da cana, das usinas, o comércio não vende, né? O ISS cai e a arrecadação do município fica menor. E o gasto do município é cada vez maior, necessidade de saúde, de escolas, tal. Então esse é um exemplo ali de um pequeno município que se espalha aí pelo Brasil. Então não dá para entender, não dá para acreditar que a gente conseguiu destruir, jogar de joelhos um dos setores mais promissores da economia brasileira, mais importantes para salvar a balança comercial brasileira, que está numa situação lastimável, né? Quer dizer, desde 98 vai ser o pior resultado, a balança comercial está afundando e desnecessariamente, porque nós poderíamos estar com importações zero de gasolina, não precisaríamos estar importando etanol americano, poderíamos ter muito mais açúcar para vender, poderíamos ter muito mais cogeração de eletricidade e evitar esse absurdo dessas térmicas queimando, como diz o Mendonça de Barros, Chanel número 5, né? Para gerar eletricidade. Quer dizer, uma sequência de erros impressionante. A gente perde até... Eu voltava dessas visitas em depressão, viu? Porque você vê o desabafo de quem quer trabalhar no Brasil, quem quer produzir, gerar emprego e encontra um ambiente péssimo. Não tem condição. O que pode se esperar para 2015, professor Marcos Fava Neves? Para 2015, eu vejo uma situação melhor do que a de 2014, que talvez tenha sido o pior ano, né? Porque não bastasse essa sequência de erros, nós tivemos o problema do erro de São Pedro também, né? Que não nos ajudou aí bastante. Então eu acho que o que a gente pode esperar para esse ano que começa? Primeiro, como o governo se complicou todo na questão fiscal, né? Na questão do seu orçamento, ele vai precisar de mais impostos, né, para fechar suas contas. E um imposto que deve voltar é o da CID na gasolina, porque isso é rápido e fácil, né? Ao voltar a CID na gasolina, ela vai permitir algum tipo de oxigênio para o etanol hidratado. Uma outra medida que foi importante do governo, algumas medidas estão sendo tomadas, é importante reconhecer, é o aumento da mistura do anidro na gasolina, que vai para 27,5. Era para começar já em 1º de janeiro, mas a Anfávia está apresentando um pouco de restrições. É provável que isso comece em 1º de fevereiro ou no máximo em 1º de março. Então essa é a equação que no momento pode se acertar, porque se você estimular um pouco mais o consumo do anidro e do hidratado, você interfere positivamente no preço do açúcar, porque você tira a cana que ia para açúcar e joga para combustíveis. Então isso deve ajudar também um preço um pouco melhor de açúcar no ano que vem. E aliado a isso, na arena internacional, né, é a primeira vez que vai se produzir menos do que o consumo. Então nós vamos começar a diminuir os elevados estoques internacionais de açúcar. E eu acredito também que a cogeração estará muito boa em 2015. Então, eu sei que é difícil, né? Nós estamos desanimados aí com o que a gente está vendo em termos de gestão do nosso país, mas os fundamentos do setor sucroenergético de médio e longo prazo, eles continuam muito bons. E em 2015 eu acredito que é um ano com um pouquinho mais de oxigênio. Isso vai ser bom para quem está rodando bem, para quem não tem dívida, né? Então, produtores eficientes e usinas que estão numa situação financeira confortável terão um bom ano. Agora, isso aí é o quê? 1/3 do setor, né? 2/3 do setor tem endividamento, 1/3 do setor tem um endividamento hoje quase impagável, e essa turma vai trabalhar mais uma vez para pagar juros. Ontem nós tivemos, nesse mês, né, um aumento da taxa de juros. O risco de crédito vai ser mais complicado, então quem está em situação financeira difícil, lamentavelmente, vai ter uma recuperação mais complicada. Então eu creio também que
é um ano onde o nível de recuperação judicial, ligando com toda a perda de empregos que você falou, né, que é evidente em Sertãozinho e Piracicaba, talvez seja maior. Então eu diria o seguinte, para quem está bem no setor de cana, no sentido de que gestão e pouca dívida, terá um 2015 melhor do que 2014. Agora, quem está em situação de dívida, isso vai piorar por causa da taxa de juros e da necessidade de crédito, né, que vai ficar muito caro, até porque os Estados Unidos também vão aumentar os juros pelo crescimento da economia americana. Então, o que o senhor consegue enxergar para a indústria de base? Para a indústria de base é pior ainda, né, porque você tem que esperar um sinal de médio e longo prazo aí do governo para que voltem os investimentos. Então, para a indústria de base, talvez a questão da cogeração é o mercado que deve ter investimentos pela sua, vamos dizer assim, liquidez e pela promessa de bons preços, mas lamentavelmente eu acho que com essa mentalidade petroleira do atual governo, um sinal para que a gente volte a ter um ciclo necessário de expansão de novas usinas no Brasil, trazendo todos os benefícios econômicos, ambientais, sociais, de crescimento do PIB, tudo que a gente já falou em programas anteriores. Com essa gestão petroleira, eu não acredito que isso vá acontecer. Isso só deve acontecer quando o volume de gasolina importada for tão chocante que aí o governo vai se despertar tardiamente para uma possibilidade de ter o etanol aqui e não ter que importar a gasolina. Então eu acho que esse cenário deve começar a aparecer em 2 ou 3 anos, porque o crescimento do consumo continua, apesar da crise que nós vamos vivenciar em 2015, né? Eu assisti uma apresentação de um grande banco que a expectativa para 2015 é não crescer nada também, 2016 um pouquinho, 2017 1,5, quer dizer, nós vamos ter 3 ou 4 anos muito difíceis no Brasil, com crescimento de protestos, aumento da insegurança, da violência, justamente porque o nosso país perdeu a capacidade de gerar renda, né? E isso não se reconquista fácil. Hoje, para você produzir no Brasil, o cara é um herói, né? Com a explosão de custo de produção que nós tivemos, motivado pela questão trabalhista, tributária, ambiental, pela questão da própria falta de vontade de trabalhar que está hoje caracterizando a nossa sociedade, né? Um monte de gente pendurado nas bolsas governamentais, gente que podia estar trabalhando, que tem oferta de emprego. Então, quem está pagando hoje, Ronaldo, quem produz não está aguentando mais, essa é a situação. Então, se você não inverter esse quadro e olhar para as empresas e falar assim, eu preciso fazer esses caras investirem e gerar renda outra vez. Como que eu faço isso? Eu preciso baixar os custos de produção que são controlados, entre aspas, pelo governo. Nós não vamos avançar, nós não vamos avançar. Então, essa é a visão aí, e impacta o setor de bens de capital, porque eu não vejo aquilo que a gente precisava, que era 8, 9, 10 novas usinas por ano, eu não vejo o que vai acontecer em 2015, porque não houve nenhum sinal deste governo petroleiro que ele vai favorecer as energias renováveis. Então, vamos esperar o tombo na balança comercial pela importação de gasolina sensibilizar essas mentes petroleiras. Professor Marques, muito obrigado por abrir essa nossa série especial, trazendo os seus conhecimentos, a sua experiência e principalmente a sua coragem de falar. Talvez o que a gente mais precise hoje é de profissionais e intelectuais como o senhor, que tem a coragem de falar e fala com consistência. Ronaldo, eu tenho feito isso, eu não sou desse ou daquele, eu tenho feito isso para ter tranquilidade com a minha consciência. Eu hoje, quando entro em sala de aula na USP, ou quando olho para os filhos, eu olho falando assim, não, eu estou me expondo, eu estou dizendo que está errado, com a vontade de acertar. Não é de tirar esse ou aquele, porque eu não tenho interesse em ocupar posição nenhuma. Eu estou falando só com a vontade de que precisamos acertar, porque é uma sociedade em deterioração. Eu acho que você nos dá essa oportunidade de falar mais, e isso é muito importante, né? Graças a Deus, ainda no Brasil, o que não acontece na Argentina e na Venezuela, as pessoas podem dizer as suas ideias com carinho, com vontade de acertar, sem serem perseguidas. Isso pelo menos está preservado aqui no nosso país, né? E dizer até como o senhor fez agora, dizer com respeito, não é? É lógico, eu acho que as pessoas, não estou falando das pessoas, estou falando dos gestos das pessoas. Nós temos que mudar os gestos das pessoas, tá? Essa que é a ideia. Perfeito. Nós vamos a um intervalo e na sequência nós vamos para o depoimento que nos foi concedido por José Vicente da Silva, presidente da Copercitros.
Copercana premiada, sua sorte vai valer. São vale compras instantâneos e no fim 2, novo Ford Ka para você. Cada R$60 em compras nos supermercados, lojas, Auto Center ou postos Copercana, você concorre a 800 vale compras e no final 2 novo Ford Ka. Quanto mais você comprar, mais chances de ganhar. Copercana premiada, a sorte está ao seu lado. Copercana premiada, sua sorte vai valer. Presidente, qual é a avaliação que o senhor faz sobre o ano de 2014, que quando nós fizemos a nossa série no ano passado, os prognósticos todos indicavam já que 2014 seria um ano perdido. No caso específico da Copercitrus, que atua não apenas na sua forma de origem com a citricultura, mas que também atende o mercado da cana. O senhor fez até um comentário antes de nós começarmos a gravação, de que a Copercitrus também atende o mercado de grãos, o mercado da pecuária. Então, em termos de cooperativa, 2014, como é que foi o ano para o senhor, na sua visão? Pelo que a gente percebe no Brasil, o mercado brasileiro, a economia brasileira, nós entendemos que foi um ano bom para a cooperativa, porque nós temos um crescimento de 10% no geral. Porque nós temos a área de insumos, que é muito forte, e uma área de máquinas e implementos, que também é muito forte. Naturalmente, a área de máquinas, principalmente tratores, houve uma queda nas vendas. Mas a parte de insumos, houve um crescimento. Então, nós acreditamos que saindo do ano de 2013, muito bom, e tendo 2014 com 10% de crescimento, nós acreditamos que foi um ano bom para a cooperativa. Especificamente no setor de cana, como é que o senhor avalia que foi 2014? Olha, para a cooperativa foi um ano, como eu lhe falei, bom. Nós conseguimos atender os produtores, nós conseguimos lançar sementes novas, que eu falo sementes, são ideias novas, para que o produtor tenha melhor produtividade, para que ele atue na agricultura de alta precisão, para que ele aproveite a palha da cana, que realmente ele não aproveitava ainda. Essa palha pode ser usada ou para energia ou para o etanol celulóico. Então, nós acreditamos que nós procuramos plantar essa ideia e dar, inclusive, condições para que o produtor evoluísse. Porque nós acreditamos que a cana, um dos problemas da cana é a baixa produtividade por falta de investimentos. Ainda especificamente com cana-de-açúcar, o senhor está nos dizendo então que a crise que atingiu ao setor como um todo não atingiu ao cooperado da Copercitrus? Olha, eu diria que atingiu o cooperado da Copercitrus, porque isso é uma corrente e a gente está preocupado também no pagamento das contas dos nossos cooperados, porque isso é uma inadimplência é muito grande, provocada pelas usinas. A inadimplência não está grande, mas a gente tem preocupação, porque nós também financiamos os nossos produtores, os nossos cooperados, e a gente realmente fica preocupado com a cadeia, porque se a usina, a destilaria não vai bem, isso pode cair sobre os produtores, entendeu? Então a gente tem preocupação com isso, sim. Ainda na questão do ano 2014, o setor citrícola, laranja, que foi a origem da Copercitrus em 1976, que uma cooperativa criada para atender o produtor de cana. Sim. Como é que o senhor avalia que foi o ano 2014, então, para o setor da citricultura? A citricultura vem diminuindo muito dentro da Copercitrus e dentro da região. Nós percebemos que hoje os maiores produtores de citros são as próprias indústrias. E também elas firmaram parcerias com grandes produtores de citros com contratos que são equilibrados. A nossa preocupação é o pequeno produtor. Tanto é que nós procuramos e fundamos uma cooperativa de agricultura familiar, que é a Coperfam, com o intuito de viabilizar esse pequeno produtor e também fazer com que ele permaneça na propriedade. Porque desde a fundação da cooperativa em 76, da Copercitrus, até os dias de hoje, nós perdemos mais de 20 mil produtores de citros.
E isso aí é preocupante, porque era uma diversificação importante, inclusive para o estado de São Paulo. Esses produtores migraram para a cana? Muitos migraram para a cana, mas muitos acabaram vendendo suas propriedades. Saindo do negócio. Saindo do negócio, porque a fruticultura é uma atividade que é própria do pequeno produtor. Ele consegue sobreviver da fruticultura. Já com a cana-de-açúcar já é mais difícil. Ou ele arrenda a sua propriedade, ou ele acaba vendendo mesmo. A produção de grãos e pecuária, como um todo, foi um ano bom para grãos no Brasil. Pecuária está crescendo, o mercado também. No caso da Copercitos, qual é a avaliação que o senhor faz para esse exercício? A nossa estratégia foi sempre trabalhar numa área um pouco mais ampla. Nós trabalhamos em quase todo o estado de São Paulo e Triângulo Mineiro, que são regiões mais diversificadas um pouco, que não tem só cana-de-açúcar e citros. Nós trabalhamos também com café, com grãos e também com pecuária. E, por sinal, esses são os setores que mais têm crescido dentro da cooperativa. José Vicente da Silva, presidente da Copercitos, 2015, nós estamos iniciando um novo governo, embora seja um governo reeleito, mas há sinais aí muito claros de mudança na política econômica, há sinais muito claros de mudança na condução do Ministério da Agricultura. Aliás, o agronegócio foi um dos temas discutidos durante toda a campanha eleitoral. Como é que o senhor vê para o setor de cana o ano de 2015? O senhor espera alguma mudança? Então, eu diria que nós temos aspectos negativos e positivos. O aspecto negativo é o preço do petróleo. O preço do petróleo, ele realmente impacta no setor sucroalcooleiro, porque a gente vê quase uma inviabilidade, o preço permanecendo dessa forma, no álcool hidratado. Então a gente vê uma dificuldade grande. Outra dificuldade que a gente tem visto é a diminuição do crédito bancário. A gente tem percebido que as usinas passam por dificuldades e, por conseguinte, os bancos brecaram os créditos. Isso é mais uma ocasião em que dificulta o setor. Agora, nós temos pontos positivos, que eu acho que a criação, com a junção das duas maiores tradings de açúcar, que é a Copersucar e a Cargill, juntando e formando a Alvian, a gente acredita que dentro de mais 1 ou 2 anos elas possam, de certa forma, controlar o preço do açúcar no mercado internacional. Então isso é um fator positivo. O outro fator positivo é a palha da cana-de-açúcar, que a gente acredita que para a energia ou para o etanol celulóico vai melhorar a renda do produtor. E realmente a gente acredita que melhore a produtividade com a agricultura de alta precisão. Hoje a utilização de mudas selecionadas, do GPS, da adubação em taxas variáveis, pode diminuir o custo por tonelada produzida. Então a gente vê que existem pontos negativos, mas também tem uma projeção aí, porque a gente vê que a única mistura viável e sustentável para a gasolina é o etanol anidro. O etanol, não existe um produto tão bom quanto o etanol anidro para se misturar na gasolina, para ter um produto menos tóxico, mais sustentável e com menos poluição. E até porque ele é vendido pela rede de distribuição de combustíveis e pelas distribuidoras, e a própria Petrobras ganha muito com isso, ele é vendido ao preço de gasolina, quer dizer, quase a cada 4 litros de gasolina nós temos 1 litro de etanol, e essa mudança tende a crescer agora para 27,5%. Exatamente. O próximo ano a gente deve ter 27,5% de produção, porque o etanol, realmente, o etanol anidro, ele tem vantagens enormes sobre o MTBA ou qualquer outra mistura que se pretenda fazer. E a gente vê que se os Estados Unidos, Japão e outras nações resolverem colocar pequenas quantidades até para fazer a mistura na gasolina, o Brasil não vai ter nem produção para
suprir. Deixa eu lhe esclarecer uma dúvida minha. O senhor iniciou respondendo a questão do álcool anidro, a questão dos combustíveis como um todo, e aí nós temos dois problemas, aparentemente. Nós temos aí a questão do preço subsidiado da Petrobras ainda hoje sendo praticado no mercado, quer dizer, não há condição de concorrência, aí, a exclusão da CID, da gasolina, prejudicou mais ainda o setor, sim, embora isso já esteja na pauta aí do próprio governo para anunciar nos próximos dias aí a volta da CID. E temos ainda a questão da queda do preço do petróleo no mercado internacional. O que preocupa mais? A política até então praticada pela Petrobras de subsídio à gasolina ou a questão da queda do preço do petróleo no mercado internacional na questão do etanol hidratado? Olha, eu acho que cada um deve fazer a sua parte. Nós temos preocupação realmente com o petróleo, preço internacional do petróleo, e outras agravantes que estão acontecendo. Agora, eu acho que a cooperativa, os seus cooperados, eles têm que se preocupar em ter uma tonelada de cana com preço mais baixo. Eles têm que ter uma produtividade maior e um custo de produção menor. E é o que a cooperativa se bate. Nós já fizemos algumas parcerias com usinas aí, no sentido de recolher a palha, que acaba até, além de agregar ganho para o cooperado, melhora a produção da cana, porque ela sim, desabafa um pouco o rebrotamento da cana, dá menos praga, etc. E gera recursos para o cooperado. Então, a nossa preocupação é fazer a nossa parte, porque o petróleo no mercado internacional, a política do governo e outras coisas que têm atrapalhado o setor sucroalcooleiro não está na nossa posse, não está na nossa condição de resolver. Então nós temos que resolver essa questão aí, que é aumento de produtividade e menor custo de produção. Perfeito. Uma outra questão. O senhor citou que os bancos estão reduzindo suas margens de crédito aí para financiar ao produtor. A Copercitrus é um braço financeiro que é a Credicitrus, Cicobi Credicitrus, sim, que vem a ser a maior cooperativa de crédito rural da América Latina, não é isso? Sim. De que maneira esse braço financeiro pode agora socorrer e ajudar ao cooperado? Então, tanto a Copercitrus como a Credicitrus, elas estão realmente fazendo a sua parte. Agora, nós estamos fazendo a nossa parte também dentro de uma segurança. Nós entendemos que o governo, por exemplo, disponibiliza crédito rural. O crédito rural é abundante. Agora, na outra ponta, o governo ele não se preocupa com a capacidade de pagamento do cooperado, que isso é muito importante. Não adianta apenas disponibilizar crédito se o cooperado não tem capacidade de pagamento. Então isso acaba virando inadimplência mais para frente. Então a gente se preocupa com isso, procurando, como eu lhe falei, melhorar a produção do cooperado, ele ter um custo menor, para ele ter capacidade de pagamento. E a gente gostaria que o governo entendesse isso também, que não é interessante somente oferecer crédito rural. É interessante que o produtor rural tenha capacidade de pagamento. Não só no setor sucroalcooleiro, mas na agricultura em geral. Além da capacitação tecnológica do cooperado, do produtor de cana, além dessas considerações que o senhor coloca, o senhor tem alguma outra sugestão para poder amenizar essa crise do setor sucroenergético? Eu acho que a sinalização do governo federal que ele teria uma melhor atenção com o setor sucroalcooleiro, só isso já daria às instituições financeiras um olhar menos ruim, eu diria, sobre o setor. Eu acho que se o governo sinalizasse que ele pretende olhar com carinho para o setor sucroalcooleiro, que representa muito para o país, as instituições financeiras já procurariam amenizar um pouquinho esse problema do crédito, porque se você pega um setor que está descapitalizado e você corta o crédito desse setor, obviamente a situação vai piorar. Sem dúvida. 2015, vamos falar um pouquinho de citricultura.
O senhor vê alguma mudança no horizonte, no seu radar aí nos negócios para 2015 para o produtor? Eu não vejo muita mudança, não. O que eu gostaria e o que a gente está vendo é que o mercado interno de suco de laranja melhorou. Nós estamos vendo várias cooperativas de pequenos produtores, nós estamos vendo o suco na merenda escolar, o suco nas penitenciárias, nos hospitais. Então a gente está vendo que, de certa forma, o setor está mudando para poder se sustentar. Então a gente vê que a produção atual, que está relativamente reduzida, não está grande, não tem muito excedente, entendeu? E a gente acredita até que possa ocorrer isso com a cana-de-açúcar também. Pode ser que chegue num patamar que diminua o número de usinas e talvez a área plantada também diminua um pouco e que equilibre a situação. A concentração ela é uma tendência e é uma tendência irreversível, não é isso? A gente percebe isso na cana-de-açúcar, quer dizer, a formação de grandes grupos, esses grupos eles têm uma economia de escala diferenciada, isso acaba ajudando o próprio setor. Isso aí realmente é uma tendência. Aconteceu com a laranja, exato. Que hoje nós praticamente só temos 3 empresas que produzem o suco, né? E com a cana também a gente está percebendo esse movimento cada vez maior de concentração. Agora, as grandes empresas de cana-de-açúcar, elas parecem que no momento não têm interesse em ampliar a sua área. Até pela falta de um ambiente favorável para investimentos, que o senhor acabou de mencionar, não é isso? Exatamente, porque todo mundo vai aplicar onde tem retorno. Tem garantia de retorno, exatamente. Exatamente. Uma outra questão, grãos, o ano 2014 foi um ano positivo, preços bons, tivemos aí uma alta nas bolsas internacionais, mas estamos terminando 2014 também sabendo que os Estados Unidos está com uma superprodução de soja, uma superprodução de milho, os preços já estão em baixa. Como é que o senhor enxerga o mercado de grãos para 2015, no caso específico do cooperado da Copercitrus e do produtor brasileiro? O que a gente entende é que talvez 2015 não seja um ano de ouro como foi os anos anteriores. Mas nós acreditamos que se houver uma produtividade normal, o produtor vai ganhar dinheiro, ele vai ter capacidade de pagamento, que para mim é a palavra-chave para a sustentabilidade do campo, é capacidade de pagamento. Então nós acreditamos que tanto em soja como milho, como café também, que nós atuamos no café, né? E pecuária, que vai muito bem, graças a Deus. Então a gente acredita que vai haver sustentabilidade em 2015. Café é um preço melhor hoje do que há um ano atrás. A seca ela valorizou um pouco o preço, diferentemente do açúcar, que a seca não ajudou em nada ao preço até então, mas tem essa possibilidade que o senhor colocou no horizonte aí, dessa sociedade da própria Copersucar se unindo aí à Cargill, de que possa, de repente, haver um preço diferenciado. O que o senhor enxerga em termos de preço para o café para 2015? A cooperativa ela trabalha relativamente pouco com café. Não somos insignificantes, mas representa talvez de 10 a 12% do nosso faturamento trabalhar com café. A gente entende que o café está diretamente ligado com a oferta e a demanda. E nós acreditamos que vai ser um preço bom, porque a gente está prevendo que não haverá excesso de produção de café. A gente acredita até que tem uma queda na produção de café para o ano que vem, então a gente acredita que o preço vai estar nos patamares atuais para cima. Pecuária mantém 2015, o bom ano que foi 2014? As informações são que deva permanecer nesse patamar. Com o mercado internacional fluindo muito bem, né? Então a gente acredita que deva permanecer nesse patamar. A Copercitrus é uma das maiores revendas, se não a maior revenda Valtra do país, uma das mais importantes do mundo como um todo. E Valtra significa tecnologia, significa investimento para aumentar a produção e a produtividade agrícola. O mercado de máquinas e implementos agrícolas para 2015, o senhor vê alguma reação? Olha, eu acredito que deva estar dentro da normalidade. 2013 que foi um ano anormal.
O governo criou um tipo de financiamento que começou a trabalhar com taxas de 2,5% ao ano e prazo até 10 anos de pagamento. Isso aí fez com que 2013 tivesse uma venda de tratores excepcional, entendeu? Então, tirando 2013, que foi um ano atípico, nós estamos 2012 e 2014 no mesmo patamar. Agora, implementos agrícolas, a gente está bem acima de 2012. E nós acreditamos, porque o implemento ele atende uma multiplicidade de produtos muito grande. E o valor dele também é um pouco menor do que o trator. O trator ele tem um valor bem maior do que o implemento, muitas vezes, né? Então a gente acredita que em implementos agrícolas a gente deve permanecer no mesmo patamar e trator também devemos permanecer no mesmo patamar de 2012 e não de 2013. Sim, que foi um ano atípico. Foi um ano atípico. O senhor acha que com todas essas mudanças que estão ocorrendo hoje no mundo, questão da Rússia, a questão envolvendo aí a Ucrânia, a China sendo o maior consumidor, maior importador de commodities do Brasil, excesso de produção nos Estados Unidos, o senhor acha que o cenário global para a produção de alimentos, de alguma maneira, continua sendo promissor para o Brasil? Eu acredito que sim. O Brasil é um país agrícola, nós já comprovamos isso. Eu acredito que essa tendência do Brasil cada vez produzir mais, de ter várias safras por ano, isso é um diferencial que país nenhum do mundo tem, né? Então, o que nós precisamos é que o governo enxergue a agricultura com seriedade, melhorando logística, melhorando o acesso a insumos, enfim, fazendo a parte dele. Porque, como eu lhe falei, a gente precisa estar preocupado em fazer a nossa parte, porque nós não podemos fazer a parte do governo, não. Agora, se o governo olhar com atenção para o setor, eu acredito piamente que o Brasil tem muito ainda a crescer na agricultura. Presidente José Vicente da Silva, presidente da Copercitos, muito obrigado pela sua participação. Eu que tenho que agradecer, estamos sempre à disposição.